Olá, conselheiros do sucesso! Começamos mais um programa com muita orientação. Errar é humano, mas nunca desistir. Aprendemos nossos erros, evoluímos com eles e, principalmente, se tornamos grandes empresários. E estamos aqui para mostrar hoje no Conselheiros do Sucesso, junto com o nosso time, justamente o caminho das pedras, como dizem, para você chegar à sua evolução pessoal e profissional. Por isso, hoje convidei uma pessoa especial para estar conosco aqui no Conselheiro de Sucesso, a minha amiga Silvia Cosmos. Tudo bem, meu amor? Que maravilha, que bom estar aqui presente com você, com toda a sua audiência e toda a sua equipe. Que bom ter você aqui no programa, viu, Silvia? Silvia é uma profissional incrível e uma pessoa de luz tremenda que vocês vão conhecer agora. Conte para eles, Silvia, eu sei um pouquinho, mas conte a sua história para eles, desde o processo que você chegou na sua missão maior de trabalho também, né? Sim. Como você descobriu hoje o seu talento. Na verdade, eu sou caçula de 6 mulheres e eu sempre tive um sonho, ajudar pessoas. E dentro desse processo, na minha cidade desse tamanhinho, lá pequenininho, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, que eu sou pé vermelho, quem é pé vermelho sabe o que eu estou dizendo, eu queria mais. E eu sabia que lá eu não iria conseguir. E aí o meu sonho naquela fase era ser arquiteta. Então, eu me formei arquiteta, me formei como engenheira de segurança do trabalho, me formei como ergonomista, mas sempre o que acontecia? Eu não estava atrás do notebook, eu estava com as pessoas. Porque naquele momento eu não sabia que eu gostava e amava era pessoas. Sim. Então, isso fez a diferença. Há 7 anos atrás, eu entendi que o meu propósito não era meu, era dele. E aí eu abri mão de tudo isso para ajudar as pessoas. Então, hoje, como empresária, eu levo na vida das pessoas saúde e integridade. Porque eu fui uma daquelas que corri atrás do dinheiro demais. E não estou dizendo que o dinheiro é ruim, não, tá? O dinheiro é maravilhoso. Só que se você não sabe empregar, se você não sabe quem é o seu senhor, você se torna escravo dele. Escravo do dinheiro, é verdade. E muitos anos da minha vida, eu só busquei o dinheiro. Eu trabalhei 18, 19 horas por dia. Mas por quê? Eu estava querendo dar o melhor para minha família. Sim. E aí, adivinha o que estava acontecendo? Você nos cuidava. Não, eu estava perdendo o meu maior tesouro, que era a minha família. Olha. Por quê? A nossa vida, se você não tem... Algumas pessoas gostam de falar equilíbrio. Eu não gosto de usar a palavra equilíbrio porque não é todo dia que você acorda feliz, né? Exatamente. Não é todo dia que você está ali, ai, que lindo. Não. Então, eu gosto de usar a palavra equalizar. Porque quando eu equalizo todas as minhas emoções, eu consigo gerir todas as minhas emoções de uma forma íntegra, de uma forma intrínseca. Então, isso facilita muito mais. Vou utilizar essa palavra para mim também. Não mais equilíbrio, mas equalizar. Gostei dessa porque palavra. as duas, elas fazem a junção. Sim, verdade. Agora, durante essa caminhada, qual foi o seu maior desafio? Como pessoa, tá? A parte pessoal e também a parte profissional. Meu maior desafio é entender que aquilo que eu ouvia do meu pai, que você vale quanto você tem no bolso, era uma verdade dele e não a minha. Então, essa chave demorou a acontecer. Demorou a virar. E essa chave, ela fez dentro de um processo, eu honro a minha história, Sim. Eu respeito a minha história. Essa mulher que está aqui hoje, eu tenho 35 anos, algumas pessoas dizem que eu tenho 52, mas isso é problema delas. Eu tenho 35, por quê? 35 é o que eu posso ainda fazer pela frente. Dentro daquele processo de uma árvore genealógica, da história da família. Sim. Mas o restante eu não consigo fazer mais nada. Isso é verdade. Então, o maior desafio foi entender que não é pelas minhas condições que define quem eu sou. Que lindo, lindo. E já pensou desistir nesse caminho? Eu vou dizer para você que sempre essa condição está ali junto conosco. Porque nós vivemos a nossa vida é energia. E se você não está numa energia positiva, você só pode estar numa energia negativa. Então, essa desistência, ela faz parte do nós como ser humano. Eu nunca desisti. Mentira, isso não existe. Lembra que a gente equaliza. Mas sempre neste momento, eu aprendi uma única frase. E leve para você também. Quando você pensar em desistir, independente da sua crença, da sua religião, diga, Deus é mais. Aí você lembra quem você é. Ai, que lindo, lindo, Silvia. E ainda a Silvia, tem sonhos a realizar? Muitos. Se você hoje não tem uma experiência com o Espírito Santo por semana, se você não tem um sonho, me chama no direct que eu vou te ajudar. Porque, pelo amor de Deus, você não pode viver sem sonhos. É verdade.
O inimigo, ele quer tirar de nós uma única coisa, a sua esperança. E o seu sonho está dentro da sua esperança. É verdade. E dentro do campo profissional, o que você almeja ainda alcançar? Hoje, eu trabalho com tecnologias que levam saúde e bem-estar às pessoas, tá certo? Então, um processo de conscientização de que quais são as áreas da minha vida que eu preciso ter para que eu tenha uma longevidade. São 4, simples. É como eu estava conversando agora há pouco. A gente só precisa do quê? Uma água de qualidade, um sono reparador, uma alimentação saudável, tá certo? E práticas físicas. Coisa simples que está à disposição de qualquer pessoa, independente da classe social. Só que para você chegar nesse processo de conscientização, nem sempre é tão simples. E aí, quando você entende que o simples de Deus é o caminho, você começa a fazer. Então, hoje, dá valor de fato, você né? dá valor. Então, hoje, como profissional, como empresária, essa é a minha missão. Fazer que as pessoas entendam que elas precisam somente do simples. O que vir a mais, ela tem que ter discernimento para que ela possa aceitar também. Ótimo. Porque E senão vira equalizar, ego, né? Já Vira gostei exagero. E já gostei dessa palavra. Então vamos equalizar na vida, em todos os sentidos. É isso aí. Agora, durante a jornada, nós temos alguns mentores, né? Que nos fizeram virar a chave, como você comentou. Sim. Despertar, né? Para certas visões que até então nós estávamos fechados. Quem foi seus maiores mentores nessa caminhada? Na verdade, assim, a pessoa que não entende que ela precisa de um mentor, ela também tem que rever isso. Porque qual é o papel do mentor? É uma pessoa que já trilhou, ela já sabe o caminho, e ele simplesmente vai te falar, olha, não vá para cá e venha para cá. Exato. Então, assim, eu sempre fui a louca do aprendizado, eu amo aprender. Então, na minha vida já passaram diversos mentores. Mas hoje aqui eu posso destacar 3 que me trouxe a consciência, além do nosso pai maior, que esse é o nosso maior mentor. Carlos Wizard, Fábio Soprani e Giordano Narada. Essas 3 pessoas fizeram eu entender que o processo que eu estava seguindo, eu não teria êxito tão rápido. Porque essa é a nossa grande ânsia, né? Você está naquela, eu quero que dê certo, eu quero que dê certo. Mas foram pessoas que me fizeram enxergar que para eu ter o sucesso meu, porque também o sucesso é subjetivo. O seu eu não sei, o seu eu não sei. Mas para que eu tivesse aquilo que eu chamo de sucesso, eu deveria fazer de uma forma X, Y e Z. E a orientação, né, Silvia, ajuda muito nesse processo de descoberta. Porque dentro de cada um, como você colocou agora, dentro de cada um de nós tem as suas ansiedades, tem a sua missão, o seu querer, até entender por onde partir. Eu acredito que esses mentores que passam na nossa vida, eles ajudam realmente nesse despertar. E a orientação, ela é tão importante, pessoal, porque às vezes eu falo, mas eu já sei de tudo, mas eu já sei o caminho, já estudei, mas não é isso. É a experiência de vida daquela pessoa que passou também por perrengues, né, que a gente coloca dessa maneira, que faz com que a gente consiga enxergar um novo caminho. Então, aqui, Silvia, nos Conselheiros do Sucesso, nós temos essa preocupação de você vai conhecer cada Conselheiro do Sucesso aqui, que vai dar uma orientação para você que está em casa, ter esse caminho, vamos colocar de uma forma mais rápida, como a Silvia colocou aqui. É um despertar. Por isso, Silvia, vou deixar você tomar uma água, vou para os Conselheiros de Sucesso, que tem mais orientações para vocês, e já voltamos com essa entrevista incrível. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez aqui, eu, Super Dr. Hugo Felipe do Brasil, no Conselheiros do Sucesso, trazendo as questões da qualidade de vida para o seu negócio, para o seu empreendimento, junto da neurociência. Dando continuidade na nossa temática da semana passada, você já agradeceu hoje? Essa foi a última pergunta que eu fiz lá no programa anterior. Como que está o dia a dia da sua equipe? A sua equipe, ela tem um líder ou ela tem um gestor? Ou ela tem chefe? Você sabe qual é a real diferença dessas 3 nomenclaturas? Então, vamos lá, porque uma equipe na área comercial, se ela não estiver junto de um bom líder ou de uma excelente líder, infelizmente, isso mesmo, infelizmente, o seu negócio vai começar a declinar. Porque um gestor, ele fica mais ali atrás da mesa, ele está mais preocupado só com as métricas, só com métricas e não com metas. Olha que interessante. Então, ele quer somente resultado, resultados e mais resultados. Se o gestor não está alinhado com o líder e a sua equipe, infelizmente, mais uma vez, essa palavra eu uso para gerar impacto em você que está aqui nos acompanhando. Tá? Você vai afundar a sua equipe. É isso que você quer?
Você quer mais resultados de forma efetiva e uma sequência evolutiva, ou você quer só uma linearidade prestes a afundar, afundar, afundar cada vez mais? Mas no começo, Super Hugo, você falou que tinha também o chefe. Então, o chefe, ele que está preocupado com a relação direta e indireta das metas e objetivos. Mas como que nós podemos aprofundar nessa temática? Você está gostando? Já se inscreveu no nosso canal? Envie suas perguntas, mas eu posso estar aí no palco de treinamento da sua empresa, eu posso estar aí junto da sua equipe, junto dos departamentos que você tem, empresário, empreendedora, para auxiliar a aprofundar esta temática junto da neurociência para vendas. E aí, bora lá? Entre em contato com a nossa equipe e não esqueçam, agradece que tudo de bom acontece. Boas vendas! Olá, eu sou o Dr. Ayrton Teles Júnior, ginecologista, especialista em diagnóstico por imagem, pós-graduado em nutrologia, o seu conselheiro de sucesso na área da saúde, e nós vamos falar hoje sobre o câncer de tireoide. Existem muitos mitos a respeito do câncer de tireoide. Nós temos um tipo raro, que é o carcinoma medular, que realmente é muito agressivo, mas assim, a incidência é muito baixa. Os tipos mais comuns de câncer de tireoide são o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. O tratamento normalmente é muito simples, com a cirurgia e no máximo requerendo uma ou outra sessão de iodo radioativo. Após isso, seria como se a pessoa tivesse um hipotireoidismo. Ela vai ficar dependente do hormônio tireoidiano para o resto da vida. Para quem tiver mais dúvidas, podem mandar perguntas no nosso direct, que eu terei o prazer em responder, e traremos mais informações no próximo programa. Olá, eu sou Felipe Oliveira, especialista em tecnologia e conselheiro do sucesso. E o assunto que eu vim trazer para você hoje nós vamos falar sobre MVP. MVP, Minimum Viable Product, ou Mínimo Produto Viável. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu percebo que muitos empresários, CEOs, que querem construir um produto para a sua empresa, eles costumam começar pensando em algo extremamente complexo. Mas o grande segredo é você começar da forma mais simples, entregando o mínimo viável para que o seu produto possa ser operado no mercado. E por que de tudo isso? Além de você gastar menos dinheiro, você consegue garantir que o seu produto está entregando todas as funcionalidades que o seu cliente final de fato precisa. Ao longo do desenvolvimento do produto, você vai aprendendo com a experiência do seu cliente. É fundamental que você tenha um profissional que esteja constantemente em contato com o seu cliente lá na ponta para saber quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores, quais são os seus anseios e qual problema de fato o seu produto vai resolver. Uma outra questão que é muito importante citar. O MVP, em muitos dos casos, ele é um produto que é para ser jogado fora. É isso mesmo, que é para ser jogado fora. Ou seja, dependendo da forma como ele é construído, se for com ferramentas low code, que a gente costuma dizer, ou ferramentas que existem uma certa limitação e é impossível de se dar escala, muitas vezes esse produto vai ter que ser jogado fora. Tudo bem, Felipe, e quem pode construir esse MVP para mim? Se você tiver condições de contratar um desenvolvedor para construir esse MVP, eu super recomendo para você. Agora, se você pretende dar escala no seu produto, você vai ter que colocar a mão no bolso e contratar um time mais qualificado. E olha, qualquer dúvida que você tiver, manda sua mensagem no direct que eu vou responder todas as suas perguntas sobre tecnologia. Voltamos com a entrevista dos conselheiros do sucesso. Com certeza, pegue a caneta, pegue o caderno e anote todas as anotações que hoje darão aqui no programa. Silvia, vou perguntar para você o que te marcou, um momento que te marcou na vida profissional. O momento que me marcou numa vida profissional foi o dia que eu descobri altas habilidades que eu não imaginava ter. Então, esse momento, e nós não temos tempo aqui específico para eu falar, mas às vezes, dentro do seu coração aí você tem um sentimento, você tem uma força, uma vontade de fazer algo. E aí você se sente incapaz. Verdade. E nessa condição da incapacidade, o que é o contrário da fé? É o medo. E você deixa de dar um passo, você deixa de fazer um processo de crescimento, de sair do A para o B, simplesmente porque você não se sente capaz ou você não está capacitado para aquilo. Sim. Então, a diferença é, vai e faz, porque no meio do caminho você vai se capacitar, o Senhor vai colocar pessoas na sua frente para te ajudar nesse processo, então só vai. Eu sempre falo, pega a sua ideia, não deixa ela na gaveta, né, Não, Silvia? porque Coloca tem que estar cheio de grandes ideias sem ação. Exato. E aí eu digo para você, qual é o lugar que mais tem sonhos perdidos? Cemitério. Lá temos médicos, lá temos músicos, lá temos artistas, palestrantes, mas morreram e foram lá. E guardaram ali. Guardaram, não fizeram. Isso é muito forte de se dizer, porque o tempo passa, né, Silvia? Muito. O tempo passa. Então não perca tempo, coloque a sua ideia em prática, já registra ela também, né? E coloque ela em prática, que às vezes é algo que você fala, será? Ou será? Você não sabe, vai virar uma coisa É incrível. tão doido isso que quando a gente olha, eu vou dar um exemplo básico.
Na sua rua, na sua cidade, quantas farmácias tem? Várias. Aí você fala, mas uma loja já tem, a outra já tem. Não é sobre o produto, é sobre você. Fácil. As pessoas vão amar você, a sua capacidade, a sua entrega, não é verdade? Exatamente, Então, é o seu jeito. eu sempre gosto do exemplo da farmácia, que a pessoa tem uma na frente da outra. Exato. O que faz você ir naquela e não ir naquela? Exato. As pessoas que estão lá dentro. Então, não desista, não guarde suas ideias. É isso. E o que marcou na sua vida pessoal? O que marcou na minha vida pessoal é que, durante muitos anos, como eu disse, eu corria atrás para dar um conforto maior para a minha família. E eu tinha um funcionário que todos os dias ele me falava da palavra, das escrituras, mas de uma forma muito sutil. Porque imagina, eu linda, agitada, ego lá em cima, toda poderosa, sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo outro. Nessa loucura, ego, eu. E todos os dias ele implantava, ele me contava uma história da Bíblia, ele me dizia, e eu tive uma experiência, ao entrar na empresa, que uma moça da limpeza me perguntou, Silvia, como você está? E eu disse para ela, eu estou bem, graças a Deus. Só que em 47 anos de vida foi a primeira vez que eu ouvi o que eu falei. E aí, naquele momento, eu descobri que não era nos meus braços. Eu estava bem, graças a Deus, com a permissão de Deus. E ali eu entrei em desespero, chego na minha sala e quando eu sento na frente desse funcionário, eu conto para ele essa experiência e ele me diz assim, Silvia, o dinheiro não traz prosperidade, mas a prosperidade traz o dinheiro. Alexandre Josemar. Então eu trago isso para a minha vida. Naquela hora eu descobri que eu amava mais Mamã do que Maomé. Que lindo. E aí eu falei, e isso daí para você, hoje, o Senhor, Ele permite que você se renove todo dia. Se você entrar lá no meu Instagram, vai estar lá, Silvia Cosmo, arquiteta da mente. Então, eu tive que passar por essa reforma, olhar o que eu estava fazendo, olhar quais eram os meus princípios e quais eram os meus valores, porque eu não tinha. E eu reformei a minha própria edificação para me tornar aquilo que eu estou hoje buscando. Que lindo buscando isso, porque Silvia. eu não posso parar. Exatamente, nunca podemos parar, né, Silvia? Agora, você disse uma questão muito importante sobre os funcionários, sobre as pessoas que agregam o seu trabalho. E a gente vê, né, relatos, principalmente chegando nos nossos espectadores também, áreas que eles sentem mais dificuldade no trabalho, como justamente fazer uma equipe mais produtiva. Onde você sentiu mais dificuldade numa relação de equipe? Na verdade, na relação de equipe eu não senti dificuldade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu consigo extrair de você o melhor, mesmo você sendo a pior pessoa do mundo. É um dom. É um dom. Isso aí, na verdade, a gente já vem de fábrica dessa forma. Mas eu senti mais dificuldade dentro da minha casa com meu marido. Verdade? Por quê? Eu não entendia esse lado dele, porque eu queria que ele fosse como eu. Eu sou falante, feliz, rápida, elétrica, gosto de gente, gosto de festa, gosto de evento, gosto de tudo isso. E o que ele gosta? De ficar dentro de casa. Na caixinha dele. E isso me incomodava demais. Eu só entendi isso o dia que eu me tornei analista de perfil comportamental, que eu descobri que nós somos em 4 tipos de pessoa. E ele era conforme ao extremo. Então, assim, na parte empresarial, hoje, o que eu diria para um grande empresário? O produto dele não é esse produto. Não é esse produto. São as pessoas. Porque se o funcionário ele não coloca uma energia boa para produzir algo que vai sair de dentro da empresa dele, se ele não entende que ele passa mais tempo dentro da empresa dele, e se o empregador não entende que o produto dele só está em Rondônia, Manaus ou qualquer outro lugar, graças à equipe dele, você pode ter certeza que aquele tem um tempo de vida útil e depois se desmorona. Concordo. Entender isso que você falou, né, Silvia? Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu jeito de lidar com a situação. Quantos são agitados, outros não tantos, mas eles também entregam da maneira deles, né? E isso é importante ter essa visão também, né? Até como perfil ali de RH, de entrevistas, conseguir entender que alguns são estrategistas, outros são palcos, outros, né? Isso é tão importante ter essa visão. O empresário hoje, que ele não entende isso, ele gasta muito com demissão. Sim. Então, imagine eu, desse jeito, falante, feliz, sorridente, super comunicativa, me colocar lá no almoxarifado com a planilha de Excel maravilhosa para ficar fazendo o dia inteiro contagem de peças e relatórios.
Primeiro que eu vou inventar de ir no banheiro, eu vou inventar de levar o papel para a pessoa, eu vou falar que eu preciso falar com fulano, porque aquilo ali vai me sufocar, eu vou morrer. Sim. E aí, esse é o lugar? Não, me coloque lá, me coloque no comercial, me tirar coloque o na melhor, recepção, né, de cada funcionário. extrair o melhor. Como que a gente consegue isso? Fazendo a arquitetura de cargos. E é simples demais. Se são só 4, a gente vai identificar quais são as habilidades dessas pessoas. Entendeu essas habilidades? Loca eles. Muitos funcionários hoje, eu fui CLT 14 anos numa multinacional. Muita rotatividade, por quê? Porque o cara estava insatisfeito no trabalho dele, ele olhava, ele precisava do dinheiro para a sobrevivência, mas com isso vêm as doenças psicossomáticas que destroem tudo. Então, assim, eu vou demitir. Não, eu quero te entender por que você não está produzindo, por que você está nessa condição. Exatamente. É olhar além, né, Silvia? Muito, E esse muito. olhar além, realmente, poucos têm até paciência hoje em dia, porque tudo é tão rápido, né? Tudo Mas nem tão precisa muita imediatismo. paciência, tá? Existem muitas ferramentas no mercado que você ajudam. aplica e resolve, pronto, acabou. É buscar evoluir nesse sentido também, né? Sim. Por isso, vou agora para esse intervalo com os conselheiros de sucesso, com mais orientações, com mais dicas, pegando esse gancho da Silvia, que é importante vocês anotarem aí também, e já voltamos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo Madeira, sou planejador financeiro e especialista em investimentos. Também estou aqui como conselheiro do sucesso. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, bem relevante no nosso dia a dia atual. A gente está tendo uma reforma tributária muito impactante que vai mudar a nossa forma de analisar as nossas finanças. Isso vai impactar diretamente toda a nossa cadeia de consumo. De que forma isso pode impactar você? Principalmente os seus bens, impostos que você vai pagar mais. Então você deve começar a pensar principalmente numa ferramenta que te proteja. Hoje a gente tem diversas formas de proteger os seus bens. Uma muito importante é a holding familiar. Baseado no sistema de holding empresarial, ela vai incluir todos os seus bens numa empresa com CNPJ e vai reduzir a carga tributária, por exemplo, do aluguel. Onde você paga 27,5%, você vai reduzir para 11%. De outras formas também, você vai conseguir proteger seu patrimônio contra ações indevidas. Um ponto muito importante também é preparar a sucessão dos seus bens para os seus filhos. Fazendo dessa forma, os seus bens já vão estar no nome dos seus filhos, porém, da mesma forma, você vai continuar comandando todos os negócios. Assim, você vai economizar principalmente o imposto de sucessão. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, mande sua pergunta e eu vou ter o maior prazer em responder aqui no programa. Olá, eu sou Leandro Moreira, conselheiro de sucesso, responsável pelo bloco de parcerias lucrativas no digital, e hoje eu vou falar sobre a palavra mais importante de qualquer negociação. Imagina a seguinte situação: você está em uma reunião de fechamento de parceria e falando com a outra pessoa que você quer fazer uma parceria de uma maneira totalmente tímida, totalmente insegura, totalmente sem expressão, sem pegada, sem energia. Por mais que você detenha 100% daquilo que você está falando, provavelmente a pessoa não vai comprar porque ela não vai sentir, e aí entra a palavra mais importante de qualquer negociação, segurança. Ela não vai sentir segurança. Então, tão importante quanto o que você fala é o como você fala. E aqui eu quero trazer algumas dicas práticas para isso. Você pode passar a ter mais segurança de duas formas. Primeiro, se preparando antes dessa reunião. Se preparando de uma forma teórica. Por exemplo, você pode ler alguns livros como Negocie, como se sua vida dependesse disso. Você pode ler o livro Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E você pode também até assistir um filme, o nome desse filme é muito louco, é Prenda-me Se For Capaz, com Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. Ah, mas eu já assisti esse filme. Tudo bem, você assistiu por motivos de entretenimento. Agora você pode ver por motivos didáticos. Sem dar muito spoiler para quem ainda não viu, o protagonista lá, o Leonardo DiCaprio, lá naquele papel dele, ele era tão seguro, mas falava com tanta segurança que ele se passava, eventualmente, por até profissões, pessoas que ele não era, médico, piloto de avião e por aí vai, não vou dar muito spoiler. Então, usa isso, mas usa isso com muita integridade, evidentemente. Então, se prepara antes da reunião. E a segunda dica prática é testar. Não tem muito para onde correr. Eu analiso cada reunião que os meus mentorados fazem, justamente para isso. Eu assisto a reunião e analiso. Falo, olha, aqui você acertou em tal, por isso, isso e isso. Aqui, na próxima, você pode fazer diferente, por isso, isso e isso. Então, a palavra mais importante, para resumir, de qualquer negociação é a segurança, porque tão importante quanto o que se fala é o como se fala. Espero ter contribuído com vocês e, tendo dúvidas, vou fazer questão de responder no direct do Conselheiro de Sucesso. Até o próximo episódio. Voltando a falar de água, que nós já falamos de água, e muita gente tem perguntado, puxa, mas e a água alcalina? Se ela não serve para arrumar o pH, para que ela serviria? Gente, se você tem refluxo, eu tenho refluxo, né? Então o que acontece? Muitas vezes você sente uma dor aqui a nível do peito. Muitas vezes você pensa até que está tendo ataque cardíaco, mas não é não, tá? Isso daqui é o material gástrico que está voltando.
E o material gástrico, além da acidez, ele tem também uma enzima chamada pepsina. Né? Essa pepsina é proteolítica. O que é? Destrói proteínas. Destrói proteínas. Então ela começa a atacar essa região e te dá toda essa dor. Né? A água alcalina, essa daqui ó, que eu estou tomando, é maravilhosa. Por quê? Porque ela neutraliza a pepsina. Né? Eu, por exemplo, eu tomava muito desses remédios, né, dessas bombas, né, para evitar refluxo, evitar gastrite, isso tudo. Isso aí ataca outras áreas do seu corpo. Né? A partir do instante que eu comecei a tomar água alcalina, tomo um copão de água à noite alcalina, ele elimina a pepsina, destrói a pepsina, eu durmo bem, independente do que eu comi. Então é super importante. Então se alguém me pergunta, água alcalina é ótimo? Eu tenho uma jarra dessa daqui, uma jarra que produz água alcalina, eu tenho na minha casa. Então eu indico água alcalina, principalmente se você tiver qualquer problema de refluxo. Voltamos agora com a entrevista com a Silvia Cosmos aqui no Conselheiros do Sucesso. Anotou as dicas e orientações dos nossos conselheiros? Pois anota também, tem mais coisas que a Silvia trouxe para nós durante o programa. Aproveitando, todo sábado na Fox World, às 14 horas, estamos juntos com vocês. Quem não assistiu os outros programas, já confere ali, também estamos no YouTube. É só seguir para vocês pegarem dicas sensacionais de grandes empreendedores, de grandes players do nosso mercado. Silvia, agora eu quero saber um pouquinho do seu lado pessoal. Numa escala, Silvia, de 1 a 3, quais são as suas prioridades? Família. Não, primeiro Deus, né? Família e trabalho. Ótimo. Então, nessa escala. Nessa ótimo. escala. Nunca, nem sempre foi assim, tá? Mas hoje, após a minha reforma interna, é essa daí. E se você encontrasse a Silvia 20 anos atrás, o que você diria para ela? O que eu diria para ela é: ouça conselhos de quem já fez e tem resultados. Não seja aventureiro. Exatamente. Porque assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade com mudanças. Sim. Eu não tenho. E muitas vezes, no não equalizar isso, a gente se torna aventureiro. Então, não seja aventureiro. Tenha discernimento e sabedoria no que você está fazendo. Eu diria isso para a Silvia. Mais uma dica para vocês anotarem aí no caderninho. Silvia, você já marcou uma reunião contigo? Se eu já marquei uma reunião comigo, eu marco uma reunião comigo toda noite antes de eu dormir. Que beleza, nem todos dão essa resposta. Por quê? Eu acordo de manhã, agradeço ao Pai pela minha vida, pela vida da minha família, e eu programo aquilo que eu vou fazer. No meio do caminho, pode acontecer de não ser aquilo que eu pensei, tá certo? E um dos outros mentores que eu tenho, Rafael Medeiros, ele sempre nos ensina: se você não concluiu aquilo de forma completa, não tem problema. Faça tarefas de bordas, ou seja, faça algo que poderia te levar àquilo, para que você tenha a sensação de que você está executando. Porque senão você coloca a sensação de quê? De frustração. Concordo. E essa é uma energia que vai te levar lá para baixo. Por isso, dica, faça reunião com vocês todos os dias. É muito importante, né, Silvia? Não, e aí durante o dia não deu certo, vou morrer porque não deu certo, não tem problema, não vai morrer. A gente precisa ter a habilidade de se ajustar. Eu diria, seja água. A água, ela se encaixa onde ela estiver. Seja num volume quadrado, num retângulo, num triângulo, ela entra e ela ocupa esse espaço. Então, quando você é um pouco mais água, você sofre menos com isso. Muito bonito isso. E à noite, eu faço essa reflexão. Aquilo que, de fato, eu não consegui fazer, aí eu vou avaliar. Era tão importante assim? Porque a sua mente mente. Ela te engana, ela te dá desculpas boas para você deixar de fazer coisas boas. Não vou fazer isso por causa dos meus filhos. Seus filhos é bom. É só aquela condição para ela falar assim: não vai, não faz. É verdade. E aí você faz essa reflexão. Aí, né? Joga para amanhã ou não joga? Não, nem vai adiantar. Amanhã já é outro dia. É verdade, é pura verdade. A gente se sabota muitas vezes. Muitas, né? muitas. E o que a Silvia faz como escape do dia a dia corrido, do trabalho, mesmo da família? Qual o momento que você tem para você de escape? Cada um utiliza de uma forma. Uns é esporte, outra natureza, oração. O que seria para a Silvia? O momento que eu chego em casa e todos eles falam: mamãe, você trouxe um presente para mim? Como foi o seu dia, sua linda? Você faz isso, aquilo, outro. Esse é o meu maior momento de escape. Apesar de não estar no que eu gostaria, no tempo de qualidade com os meus filhos, todos os dias eu faço 1% para eu estar mais. E esse momento, ele é rico, muito, né? De juntos. Muito. Que lindo, Silvia. Muito obrigada por conhecer um pouquinho mais da Silvia Cosmo aqui conosco, com orientações, com dicas também profissionais e também, pessoal, que é o que ela faz hoje, além de palestrante também, né, Silvia? Conta um pouquinho desse lado sua de palestrante, como te encontrar. Na verdade, vocês podem me encontrar nas redes sociais também,
Silvia Cosmo Oficial. O O é único, né? Então, Cosmo Oficial. Hoje, dentro do processo, fazemos palestras, sou mentora de empreendedores, empresários que querem ter uma vida com mais liberdade, que querem ter condições financeiras, mais tranquilidade, porque muitas vezes na loucura no dia a dia, Sim. você deixa de viver outras áreas da sua vida simplesmente se preocupando com aquilo que você tem que pagar. É verdade. E a nossa vida não é só boleto. Não é só boleto. A grande jogada de viver. tudo isso foi quando eu descobri que só não existia na minha vida a riqueza financeira. E aí eu pergunto para você, quantas riquezas existem na sua vida? E quais são as suas prioridades, como a gente fez aqui agora, né? É isso aí. Veja as suas prioridades hoje em dia. Obrigada. E quero agradecer agora aos parceiros dos Conselheiros de Sucesso. Aos meus conselheiros, sempre trazendo o melhor para vocês. A Factor Marcas e Patentes também é um parceiro aqui do nosso programa. A Tara Designer, o projeto Absorver, que a gente sempre está ligado a um projeto social. Então, nós temos o projeto Absorver e tem mais um projeto que logo eu trago para vocês também aqui nas filmagens, para que você possa também ajudar as crianças, as mulheres em vulnerabilidade, aos moradores de rua, todas essas pessoas que realmente precisam desse olhar além. Esse olhar que nós buscamos sempre olhar o ser humano em primeiro lugar. Então, nós contamos com vocês também, Conselheiros de Sucesso, para isso. E o Teatro Mars, que está aqui com a gente nesse espaço maravilhoso, um lugar de eventos, gravações, conte aqui também com o nosso espaço. Então, Silvia, quero agradecer a sua presença no programa, que foi fantástica. Com certeza, Obrigada. sempre leva um pouquinho de experiência a mais nessa vida com cada entrevistado que aqui está conosco. Muito obrigada pela sua experiência de vida, sua entrega. Deus abençoe sua jornada, sua missão. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos espectadores. Eu que agradeço estar aqui, foi uma honra. E hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem para você, existe um versículo na Bíblia que eu amo demais. E ele é muito simples. Orai e vigiai. Então esteja atento aos sinais. O seu corpo fala, as pessoas ao seu lado falam, os seus filhos falam, os seus colegas de trabalho falam, os seus funcionários falam. Quando você entende que no seu entorno as pessoas estão te dando feedbacks contínuos, você consegue olhar e entender aonde você precisa ajustar. Qual é o nível de desenvoltura que eu preciso olhar aqui? O que estão falando de mim sem eu estar presente? Exatamente. Essa Os reflexão bastidores. é muito grande. Então, quando eu digo vigiar e orai, é para que você possa estar sempre em alerta. Porque a minha filha Bárbara, com 12 anos, ela estava orientando uma amiga com tendência ao suicídio e eu, como mãe, naquele ciclo de trabalho, eu não estava vendo. Foi quando eu ouvi essa conversa que eu entendi que eu era uma péssima mãe, que eu era uma péssima esposa, que eu era uma péssima pessoa para todos que estavam à minha volta. Foi a hora que eu reformei a minha vida. Então, mas eu não percebi. Para, se você prestar atenção, você vai perceber. Olha ao seu redor. Olhe no seu entorno, olhe ao seu redor e veja se você está querendo deixar herança ou legado. Lindo, é isso mesmo. Sil, muito obrigada. Ai, que lindo, Deus obrigada. abençoe. E vocês, espectadores aqui dos Conselheiros de Sucesso, que nos acompanham pelo YouTube, pela Fox World, acompanhem os próximos programas. Nós trazemos todo o programa um entrevistado aqui para trazer experiência de vida, trazer experiência profissional para vocês também, para ajudar nessa caminhada, nessa jornada profissional e pessoal. Que queremos a sua evolução, porque o seu sucesso é o nosso sucesso também. Então, até o próximo programa e esperamos vocês estarem juntos conosco para mais um Conselheiros do Sucesso. Até a próxima. Até a próxima. Sou Vera Guimarães e estou aqui para também agradecer os Conselheiros do Sucesso com essa parceria social. Quanto presidente da instituição que trabalha com o acolhimento de crianças, creches, pessoas em situação de rua e também casa de residência inclusiva. Mas nesse momento, eu quero frisar a você, as casas, nós temos hoje 8 abrigos, que totaliza 100 crianças. E essas crianças, elas, apesar de termos a parceria do governo, também precisamos da sua ajuda, porque não é fácil manter um trabalho desse com excelência sem a sua ajuda. E eu quero, nesse momento, dizer para você que o abrigo é um lugar de luz. E foi lá que eu também pude acrescentar a minha família. E falando disso, eu quero trazer para você Maria Vitória, que vai falar um pouquinho do que foi a vida dela em um abrigo. Olá, sou a Maria Vitória. Estou aqui com a Dona Vera, que hoje eu posso chamar de minha mãe. E hoje eu quero dizer para você que tem no seu coração de adotar uma criança, independente da idade, o que ela quer é só amor. Eu sou fruto de uma adoção tardia. Eu fui adotada aos 13 anos de idade. E a primeira frase que eu dizia para minha mãe todas as vezes que eu via ela era: por favor, nunca me deixe separar dos meus irmãos. E hoje eu estou aqui
Deus cumpriu essa promessa na minha vida e hoje eu tenho o prazer de ser amada como filha. Maria Vitória chegou aqui, ela não estudava. E hoje, Maria Vitória está cursando Direito. E falando da Vitória e dos seus irmãos, eu quero chamar eles aqui. Vem aqui, meus filhos. Nós da Basque precisamos da sua mão amiga.